Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, chegamos hoje aos capítulos 16, 17 e 18 do livro de Números. E como eu disse lá atrás, agora nós entramos em algumas histórias, né? Então a leitura fica mais leve, fica mais agradável de nós estudarmos. No capítulo 16, a minha Bíblia ela traz por título, né? Os Rebeldes. O que acontece, pessoal? Lá atrás, Moisés já havia sofrido uma traição no ministério da sua própria irmã Miriam, né? Ela tenta ali uma rebelião contra Moisés, classifica Moisés como um ditador, diz que Deus não pode falar só com Moisés e por aí vai. Arão, um pouco relutante, acaba dando um certo apoio para Miriam, mas fica um pouco implícito no texto que Arão nem queria tanto se rebelar contra Moisés, tanto que a lepra cai sobre Miriam, não é verdade? Mas aqui no capítulo 16 a gente vê uma nova rebelião contra Moisés. Agora, tribos começam a questionar a liderança de Moisés. Nós vamos ver lá na frente que outras tribos queriam também se apropriar das funções levíticas, que foram funções designadas pelo próprio Deus. Na rebelião aqui do capítulo 16, a gente vê Corá, né, algumas traduções dizem Coré, a gente vê Datã e Abirão. Como que esses homens trabalharam? Eles começaram a influenciar grandes lideranças em Israel para tentar depor Moisés. Era uma rebelião religiosa, eles queriam se apropriar da administração do tabernáculo, e era uma rebelião política, né, também. E nós vemos que Deus ele não se agrada disso de forma alguma. O que o texto vem nos ensinar é que na liderança, enquanto líder, é muito comum nós vivermos a questão da traição. Eu penso que todos os pastores, principalmente, já passaram por isso. Às vezes a gente investe em alguém próximo e somos traídos, né? O que acontece com Moisés. Ele tem um grande investimento ali em Miriam, é sua irmã biológica, e a traição vem logo dela, né? Nós vamos ver coisas parecidas durante toda a história. A gente vai ver que Júlio César, né, o grande imperador, ele foi traído por Brutus e eternizou aquela frase: "Até tu, Brutus, meu filho". E no momento da morte, Brutus está reconhecendo, Júlio César está reconhecendo que Brutus, o seu filho, e sim, né, a antropologia histórica já descobriu que Brutus era filho biológico de Júlio César, o traiu. E foi uma revolução política, né? Brutus, junto com outros senadores, apunhalaram Júlio César pelas costas, apunhalaram literalmente, o mataram. E na hora da sua morte ele reconhece que o seu próprio filho estava naquela traição. Então a gente vê que na liderança a traição ela é uma coisa muito comum. Não tem como falar disso e não falar de Jesus Cristo, que elege Judas Iscariotes como um dos seus 12. E muito diferente do que o nosso imaginário costuma pensar, Judas não era um cara ruim, um cara do mal. Ele era uma pessoa amável, ele era alguém da confiança de Jesus, era alguém com certeza muito carinhoso com o mestre. E a traição vem justamente desse, não é? Mas o que a palavra vem nos mostrar aqui no capítulo 16 é que, de certa forma, Deus ele vai proteger aquele que ele elegeu. No caso de Moisés e no de Jesus Cristo também, nós vamos ver que tudo termina bem. Jesus, claro, havia um plano naquela traição, ele é ressuscitado, né, pelo Pai, mas no caso aqui de Moisés, nós vemos que Deus puxa essa briga para ele. Ele mata todo mundo, né? Deus destrói Corá, Deus destrói Dotã, Abirão e suas famílias. Nós vamos ver mais para o final do capítulo 16 que o povo tenta se rebelar novamente e Deus mata mais várias pessoas que se levantam contra a liderança de Moisés. Nos versículos 49 a 50 vai dizer assim: "Em consequência da praga, morreram 14.000 pessoas, sem contar os que morreram na revolta de Corá. Arão voltou para se juntar a Moisés à entrada da tenda do encontro, então a praga se cessou." Deus ele sempre vai cumprir o seu propósito. O seu propósito era por meio de Moisés.
e ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Quando Deus levanta uma liderança e ele tem um propósito para aquela liderança, ele vai levar aquela liderança até o final, ainda que ele tenha que tirar do caminho dessa liderança inimigos que se levantem. No capítulo de número 17, a gente vê que o povo continua se rebelando contra Moisés e contra Arão, e aí acontece uma das minhas passagens que eu gosto muito aqui nessa história do povo de Israel, que é quando algumas tribos queriam tomar o lugar da tribo de Levi na administração do tabernáculo. Então, Deus orienta Arão, Deus orienta Moisés, que cada tribo apresente um bastão, né? E a tribo de Levi, representada por Arão, também apresenta um bastão. E o bastão de Arão, né, que é um toco de árvore cortado, ele floresce, né, algo sobrenatural. Uma planta podada, uma planta cortada, ela vai florescer. E isso serviu para que todo o povo percebesse de que Arão e sua família, ou seja, a tribo de Levi, foi de fato eleita, levantada por Deus para cuidar do tabernáculo. É interessante que aqui no capítulo 17, Deus vai dizer assim, olha, eu já estou cansado desse povo se rebelar contra você e contra Arão, falando com Moisés. No versículo 10 diz assim, o Eterno disse a Moisés, leve a vara de Arão de volta ao seu lugar, diante da arca com as tábuas da aliança. Esse momento foi tão importante que o bastão de Arão agora ficaria como memorial dentro da arca da aliança, junto com o resto do maná. Há quem creia que as flores não pereceram, uma vez que o maná não pereceu também. Bem interessante, né? A Bíblia não fala sobre isso, é apenas uma visão teológica, né? Que por anos aquele bastão ficou florescido dentro da arca e o maná também preservado, sem apodrecer, dentro da arca. Chegamos ao capítulo de número 18 e a gente vê aqui as responsabilidades na tenda do encontro. E Deus agora ele vai mandar uma real para Arão. E ele vai dizer o seguinte, Arão, você e sua família são responsáveis por tudo na tenda do encontro, por tudo no tabernáculo. Independente do povo gostar ou não, independente da rebelião de outras tribos ou não, é vocês que eu escolhi. E a vontade que vai prevalecer, meus irmãos, é a vontade de Deus. E aqui a lição que eu tiro do capítulo 18 é que o líder ele é responsável pelas coisas de Deus. E presta atenção, ele é mais cobrado do que a congregação. Moisés e Arão eles são acusados várias vezes de serem autoritários, de serem ditadores. E muitas vezes nós, pastores, também somos acusados assim. Às vezes nós realmente precisamos tomar algumas decisões mais enérgicas. Em alguns momentos precisamos ser mais incisivos. E quantas vezes somos chamados então de ditadores, de autoritários? Mas uma coisa é certa, de nós pastores ou da liderança de um modo geral, é muito mais cobrado do que de toda a congregação. Deus cobra de você que está me ouvindo, você que é ovelha, você que é congregação, Ele cobra muita coisa. Ele cobra santidade, Ele cobra disponibilidade, Ele cobra fidelidade, Ele cobra muita coisa. Mas da liderança, Ele cobra 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes mais. E por isso nós precisamos ser diligentes. Por isso a liderança precisa ser sempre uma liderança que busca santidade, que tem retidão diante do Senhor, porque a liderança não é mole não, ela é muito mais cobrada do que todos os outros. Moisés ele aprende isso na jornada, ele começa a entender que dele é muito mais cobrado do que do povo, e por isso ele começa a se posicionar com mais firmeza, com mais autoridade. Você vê uma grande mudança na postura de Moisés, aquele Moisés do Egito e aquele Moisés que cuida das coisas de Deus no deserto por 40 anos, nem parece a mesma pessoa. Aqui ele tem muito mais presença, aqui ele tem muito mais vontade, aqui ele dita algumas coisas porque ele sabe a responsabilidade que está sobre ele. É como disse o apóstolo Paulo, pesa sobre mim uma obrigação e ai de mim, ai da liderança que seja relaxada com as coisas do Senhor. Beijo no seu coração,
Assim nós terminamos a nossa reflexão de hoje e nós continuamos nos vendo por aqui, amanhã, pelas páginas da Bíblia. Seja abençoado, seja abençoada, em nome do Senhor Jesus.